Oi, boa noite. Consegue, consegue me escutar? Uhum. Obrigado, Vitor, por responder. Aguardando só a Eveline e a Évora entrarem. Deu um pequeno problema no YouTube que não liberou a live por tempo que tinha que pedir antes, os iniciantes, então vai ser aqui pelo Insta mesmo. Évora e a Eveline entraram já. Boa noite. Oi, boa noite, Eveline, tudo bom? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá, dá sim. Acho que a Évora já entrou, tá. Acho que talvez a gente pode se apresentar enquanto a Évora entra. O que você acha? Sim, pode ser. Pode ser? Pode começar. Bom, eu sou Vinícius, eu sou um dos fundadores da Lavi, que está promovendo a live. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância da pesquisa clínica e principalmente para os pacientes, né? O quanto a pesquisa clínica é importante, as formas de entrar, tem toda ainda uma burocracia, uma dificuldade, uma falta de conhecimento sobre a pesquisa. E o principal da live são as duas convidadas, a Évora e a Eveline, que vão falar da experiência delas, de como que é o trabalho na pesquisa, a Évora como paciente, como participante já de pesquisa clínica e também sendo da área da saúde. E a gente vai falar um pouco também de formas de conseguir entrar, de você, qualquer pessoa, conseguir achar um estudo, onde esses estudos estão e como é a pesquisa clínica no país. Eu sou médico oncologista e a Lavi acabou surgindo aí justamente para a gente conseguir juntar todas essas pesquisas em um só lugar, de fácil acesso, que todo mundo ali consiga ter o acesso à pesquisa, que acho que é muito importante e que as pessoas conseguem ter acesso às medicações mais modernas, mais novas. Acho que teve essa notícia ontem, antes de ontem aí do Carticel com uma resposta muito importante. Eu recebi milhares de mensagens de pacientes perguntando se já estava disponível
e foi uma pesquisa clínica, e tem outras pesquisas clínicas com a mesma tecnologia que estão abertas e estão em estudo com uma resposta aí muito boa e muito importante. Então, acho que isso é uma das coisas importantes aí da pesquisa clínica e que ficou bem em evidência com essa reportagem que saiu na Globo esses dias. E está todo mundo falando sobre. Então, a gente vai falar um pouco desse universo da pesquisa clínica. Acho que eu acabei caindo, né? Voltou, já me apresentei aqui, agora pode, Tá me se quiser se ouvindo bem? apresentar. Sim, Não tá dando eco? bem pouquinho, tá tranquilo. Bom, eu sou biomédica, meu nome é Eveline Roesch. Há 10 anos eu trabalho na pesquisa, eu entrei já na graduação, quando eu estava no último ano de faculdade. Eu entrei num processo seletivo para um estágio em pesquisa clínica para ser assistente de pesquisa e eu não tinha experiência nenhuma na área. Na época eu fazia iniciação científica em testes genéticos e polimorfismos genéticos e aí entrei nesse processo seletivo, fui selecionada para fazer o estágio, totalmente crua, não sabia nada de pesquisa. E no hospital universitário onde começou, né, os trabalhos com pesquisa clínica, foi onde eu aprendi tudo, lá no Rio Grande do Sul. E de lá eu fui promovida para coordenadora de pesquisa e depois, agora eu sou gestora de pesquisa clínica aqui no interior de São Paulo. E uma vez que a gente Por entra acaso, você se apaixonou aí, né, pela uma vez que a pesquisa. gente entra, exatamente, uma vez que a gente entra, eu continuei porque realmente foi uma paixão, eu sempre fui muito criteriosa, com protocolos, né, eu trabalhava com genética, fiz meu mestrado em células-tronco, então para mim era ler protocolos, ler coisas, artigos científicos, para mim sempre foi um prazer, uma alegria conhecer algo novo, descobrir coisas novas, então me identifiquei muito com a pesquisa clínica. Isso é um ponto legal da gente conversar também, porque não são todos os profissionais que gostam de trabalhar, né, com pesquisa clínica. Você, como médico, pesquisador, né, deve perceber alguns colegas também que não tem esse perfil, né, porque a pesquisa clínica é um ramo totalmente regulado e muito criterioso, né? Então, a consulta médica é diferente, você, como aborda o paciente, é diferente, e tudo isso tem um motivo. A pesquisa clínica, ela iniciou na ciência das perguntas, das dúvidas que a gente tinha. Então, quando a gente se pergunta sobre um tratamento, se é realmente eficaz, se realmente funciona, aquilo precisa ser testado, aquilo precisa ser tirado a dúvida. E nesse contexto entrou então a pesquisa clínica, né, que antigamente não era regulada, então muitas coisas aconteceram nos primórdios sem regulamentação, porque era muito novo, né, todo o processo de experimentação. E tanto que a agência reguladora dos Estados Unidos, o FDA, que regula a pesquisa clínica, ela foi fundada em 1906. E a Anvisa, que é a agência reguladora aqui do Brasil, foi fundada em 1999. Então, se a gente for ver, a pesquisa clínica é um ramo da medicina novo, é um ramo novo, que está em aprimoramento, em crescimento, né? E acho que até por esse motivo que a grande maioria da população até desconhece sobre a pesquisa, né? No dia a dia, acho que a gente não pensa que tudo que a gente está usando, desde qualquer coisa que você usa em casa, medicação, tudo isso foi testado. Não chegou no mercado simplesmente. E tudo isso passa por regulação, por estudo, por pesquisa. E quando a gente está falando de medicação, de novas tecnologias, agora já tem normas até para tecnologias em saúde que vem crescendo cada vez mais. Então já tem normas, inclusive, da Anvisa com essas novas tecnologias que a gente vê surgindo aí milhares todos os meses. E da importância dessa regulação e que as pessoas no dia a dia vão usando, mas nem
lembram que isso passou por uma pesquisa Uhum. e foi aprovada e que para você fazer esse uso teve todo um trabalho, um teste sério e que nada chega no mercado, que já rolou muito de o que acontece muito na internet, às vezes as pessoas compartilharem medicações milagrosas, na oncologia, um paciente por dia pelo menos pergunta de uma planta, um chá, alguma coisa que a gente ainda não tem uma pesquisa sobre isso, porque eles vão compartilhando e isso ainda não foi aprovado, regulado, testado. Então, acho que a importância da pesquisa é isso também, né? Então, e das pessoas conhecerem que elas, através da pesquisa, elas podem ter acesso a milhares de coisas, né? De medicações, de tratamentos, de tecnologias que elas não teriam, não vão ter acesso nos próximos anos e que a gente também vai falar, principalmente quando é acesso via SUS, a gente tem muitas medicações que a gente não tem no SUS, que a gente consegue via pesquisa oferecer para os pacientes. Sim. Essas fake news, né, que acontecem, geralmente é porque falta conhecimento da população sobre pesquisa clínica. Então, isso aconteceu muito na pandemia, né, essas ideias de medicamentos que poderiam ajudar no Covid, e as empresas farmacêuticas compraram essa ideia e muitas delas tentaram fazer isso no protocolo clínico, né? Então, algumas substâncias que foram indicadas como possíveis tratamentos entraram em protocolos de pesquisa clínica e elas não tiveram um resultado favorável, tanto que isso não foi mais divulgado. Então, a pesquisa clínica, ela serve justamente para isso. Não adianta a gente ter uma boa ideia, não adianta a gente achar que funciona. Hoje a gente já tem softwares, né, equipamentos muito avançados que fazem interações medicamentosas, compilações químicas, enfim, eles nos trazem uma informação química sobre alguma molécula. Só que no momento em que essa molécula interage com o corpo humano, aquilo pode se modificar. Porque a minha alimentação, a minha genética, o meu estilo de vida é diferente do seu. A mesma molécula pode ter reações diferentes para mim e para você outras reações. Então, é na pesquisa clínica que a gente monta um protocolo, que a gente faz todos os critérios éticos para realmente verificar se funciona ou não, se é benéfico, né? Então, eu não vejo como a medicina poderia avançar sem a pesquisa clínica, porque senão, imagina, seria tudo um achismo. Ah, eu acho que esse chá ou esse medicamento pode ser usado para aquilo outro. Seria um absurdo de efeitos colaterais, né? Então, a pesquisa clínica, ela trabalha em várias etapas, né? A primeira etapa, na verdade, são 5, né? Tem a parte pré-clínica, que é a parte de laboratório, que é onde a gente vai ver essa interação química fornecida pela tecnologia, às vezes testes em células. Depois isso parte para a fase 1, né? Então, é a parte pré-clínica, ou seja, não nada feito em humanos, e depois começa a parte clínica, que é onde a gente verifica essas informações, a literatura, dos dados vistos em laboratório no corpo humano, né, nos pacientes e nas pessoas saudáveis. Então, passa pela fase 1, que são poucos grupos de pessoas, 10, 30 pessoas, geralmente é feito em um só hospital, em um só centro clínico. Depois passa para a fase 2, onde já é feito mais testes abrangentes de eficácia, onde já aumenta a quantidade de pacientes, de pessoas sem a doença também a serem analisadas em relação à farmacocinética, farmacodinâmica. Né? Acho importante falar isso para o pessoal, porque nós que trabalhamos com essas fases, a gente já sabe decor, mas muita gente não sabe que tem todos esses processos. Né? Às vezes um medicamento que começou na fase pré-clínica, ele só vai ser realmente aprovado pela Anvisa depois de 10, 20 anos. Então, isso demora, porque todos esses testes, esses controles de qualidade foram feitos. Então, depois da fase 2, vem a fase 3, onde 1.000, 10.000, 50.000 pacientes, dependendo da doença, né? Então, já são centros recrutados no mundo todo, né? Então, hoje o Brasil participa, acho que 2% da pesquisa clínica mundial, eu não lembro se essa é realmente a taxa, mas o Brasil
Brasil, ele não tem uma participação ainda tão significativa na pesquisa clínica mundial, né? Mas a tendência é que isso aumente, porque a nossa população, ela precisa ter esse conhecimento e ela precisa ser mais ativa, porque aqui nós temos muitas pessoas diferentes, né? Dizem que a pesquisa clínica do Brasil é uma das melhores porque temos muitas pessoas diferentes, genéticas diferentes, né? Povos diferentes. E cada estado, às vezes, vive de um jeito, né? Tem uma vida, um estilo de vida diferente. Isso é ótimo para a pesquisa clínica. Então, quanto mais pesquisa clínica no Brasil, mais verdadeira pode ser aquela hipótese, aquele resultado, porque aqui nós temos muita diversidade, né? Isso é uma coisa que a gente cuida muito na pesquisa, de não pegar só um grupo, né? Porque o objetivo da pesquisa não é produzir um medicamento que se aplica a toda a sociedade. Toda a sociedade é composta por pessoas muito diferentes, que vivem de... E acho que pegando o gancho, acho que é bem isso, assim, da importância do Brasil e da capacidade do Brasil crescer, e que inclusive já saiu recomendações internacionais da FDA e da europeia, que os estudos agora têm que ter representatividade, diversidade, Exato. porque a maioria dos estudos que a gente vê que são desenhados iniciam fora do país, a grande população são de pessoas brancas, 80%, 90%, e dos mesmos países, a grande maioria dos mesmos países. E quando essa medicação é liberada, o estudo é aprovado e vai ser utilizado na população, aquele efeito, aquela eficácia não vai ser exatamente igual porque não foi testada nessa população. Então já tem essa recomendação, quase uma obrigação de aumentar essa diversidade. A gente vê muito nos estudos, quando a gente vai ler, eles põem lá no máximo América Latina, ou a gente entra como outros países, e a gente tem que, essa é uma realidade que vai mudar. O Brasil está sendo muito visado por todos os países, tem até... Recentemente estava conversando com um grupo, que está vindo um grupo de CROs de centros de pesquisas asiáticos para o país, porque eles querem testar também as medicações dos estudos asiáticos, da população asiática aqui. Aqui a gente tem muita população de imigrantes asiáticos e população asiática. A gente tem todas as populações, na verdade. Então, é o país ideal para você testar se aquela medicação vai ter o mesmo efeito que teve no estudo ali para todo mundo, e em todas as diversidades, né? A gente sabe que a própria genética é diferente, tudo é diferente, os tipos de mutações são diferentes. Então, acho que até a Carol comentou ali que ela postou esses dias, que está contemplando justamente essa diversidade ali, que vale a pena a leitura. Sim. Tem no LinkedIn dela, que é bem isso, assim, tipo, a gente vê nos estudos da ONCO, tem lá 80% pessoas brancas, daí 15% eles colocam ou negros ou pardos, e o resto do mundo. E o Brasil entra no resto do mundo. Então eles têm um potencial gigantesco em crescer nisso, porque eles vão precisar dessa representatividade, e a gente tem população para isso. Então acho que a população conhecer, ir atrás e perguntar sobre pesquisa, acho que isso é muito importante. Então às vezes se você vai lá, o seu médico tudo não falou sobre, ou não conhece pesquisa, ou tem preguiça, sei lá, de procurar um protocolo, pergunte, se informe, ou entre em sites que, igual lá na Lavi agora no site que tem aí no perfil, tem a parte de pacientes, que o paciente consegue achar o estudo, ele consegue ver os critérios, ele consegue ir atrás também. E o paciente, quando ele quer, ele é muito engajado, ele vai atrás, ele, se precisar formulário, exame, mandar, ele vai fazer isso muito mais rápido e mais fácil do que, às vezes, o próprio médico. Igual a gente, quando iniciou a Lavi, foi justamente por isso, porque a gente atende lá 25, 30 pacientes oncológicos por dia, e humanamente impossível você ter tempo de procurar estudo para aqueles 30 pacientes. Então, hoje, como eu já sei os protocolos que estão ali na plataforma, quando eu estou atendendo, eu já estou pensando se tem algum protocolo ou não, é muito mais fácil. E a gente não tinha uma forma organizada também, né? Igual tem fora dos Estados Unidos, por exemplo, clinicaltrials.gov,
que você entra e tem os protocolos. Aqui era muito mais difícil, mandando para o outro, até de formas que hoje a LGPD já está pegando bem no pé e bem em cima, que via WhatsApp, via Telegram, que mandam convite de estudo, lista de estudo, e que não é o correto. Então, ter essas informações também num lugar só é um fácil acesso para a população e a gente começar a falar de pesquisa de uma forma mais simples, né? Tirar aquilo do cobaia, que acho que já melhorou, que as pessoas já entendem que não são cobaias, que elas estão recebendo um tratamento que é seguro, como você falou, já foi testado na célula, já foi testada a dose, já foi testado a toxicidade, a segurança, para daí ser testado na população e ver se funciona. No organismo vivo, né? Porque nós não conseguimos espelhar o que acontece no laboratório no ser humano, né? No corpo humano. Seria até inseguro demais. Nós temos um tratamento que veio diretamente do laboratório e fornecer para a população utilizar. Isso tem que ser controlado, isso tem que ser cuidado, né? Então, para o pessoal entender, assim, a pesquisa clínica, ela é regulada internacionalmente. E essas regras, elas servem para os países que fazem parte dessas regulações. Então, o Brasil, ele se comprometeu em fazer parte disso, das boas práticas clínicas, também no Documento das Américas, ele faz parte dessas diretrizes. Então, o Brasil, através da Anvisa, ele é comprometido em fazer a ética funcionar na parte médica da pesquisa clínica. O que isso significa? Que a gente não faz como a gente quer. A gente faz como as normas mandam que tem que ser feito, com todo o padrão de qualidade. Então, nós, como profissionais de pesquisa clínica, a gente estuda anualmente, semanalmente, semestralmente as atualizações. O controle de qualidade é sempre verificado através de treinamentos, de monitorias, auditorias. Então, a pesquisa clínica, no momento em que ela começa a ser conduzida em hospitais do Brasil, por exemplo, e também não são todos os hospitais que são qualificados, é importante também dizer para as pessoas que não são todas as clínicas e todos os hospitais que são qualificados em fazer a medicina por pesquisa clínica. Porque o atendimento ao paciente na pesquisa clínica, ele é totalmente voltado à preocupação, à segurança. Então, não tem como comparar um protocolo clínico com o atendimento do dia a dia, né? Onde você às vezes não tem tempo, tem uma demanda muito grande e você precisa resolver o problema. E a pesquisa clínica, ela precisa ligar para o paciente toda semana. Qual que é o médico no seu consultório, no seu dia a dia, que vai ligar para o paciente toda semana para ver como ele está, se ele está sentindo uma coisa diferente. Então, a pesquisa clínica, ela vem para trazer uma exclusividade, para realmente verificar quais são os eventos adversos. Porque às vezes eu estou usando um medicamento para um tratamento de câncer, por exemplo, mas eu tomo um anticoncepcional ou algum outro medicamento que está interagindo com aquela terapia. E o meu médico do consultório do dia a dia, ele não sabe disso. Agora, a pesquisa clínica, ela precisa saber. Ela precisa perguntar o que ele está tomando, o que ele mudou, ele sentiu tontura. Se o paciente de pesquisa clínica escorregou na rua e caiu, isso já é notificado como um evento adverso. A gente vai ter que ver por que ele caiu. Será que ele ficou tonto? Será que essa medicação está interagindo com outra? Então, esse critério da pesquisa clínica foi o que me apaixonou, porque ele realmente cuida do que está acontecendo com o paciente. Ele não quer saber só lá no final se ele está melhor ou não. Ele vai ver toda a jornada, o caminho daquela molécula no paciente. E é isso que faz a gente ter novos tratamentos. Então, é através da pesquisa clínica que a gente tem hoje medicamentos que são mais eficientes, que dão menos efeitos colaterais, que conseguem curar doenças que antes não tinham tratamento, né? Então, nós podemos dizer que quanto mais a população souber disso, mais a população pergunta, mais ela pode receber esses tratamentos. Então, os hospitais que são qualificados para pesquisa clínica são poucos no Brasil, não são todos, porque você precisa ter uma qualidade de atendimento, precisa ter as boas práticas clínicas, e é importante a gente falar também que qual que é o papel da pesquisa clínica no SUS, porque daí o paciente pode se perguntar assim, mas eu tenho um tratamento que eu recebo
né? Por que que eu vou, talvez, perguntar de um protocolo clínico se eu já recebo um tratamento? Às vezes o paciente está insatisfeito com o tratamento, né? Quer algo melhor, quer saber se existe algo diferente para ele, o que que ele faz? Isso é muito importante. 75% da população do país utiliza o SUS. E a gente sabe que o acesso às medicações mais novas, mais modernas, a gente não tem no SUS. As tabelas, inclusive, do SUS estão extremamente defasadas de valor e tudo. Na Onco, a tabela principal é de 2008 dos valores, então só a gente pensar o quanto as coisas ficaram mais caras de lá para cá, se torna basicamente, praticamente impossível ter acesso a muitas medicações. Tem muitos grupos, muitas ONGs que lutam por isso, por incorporação de medicações no SUS, que tem as votações, que tem diversas frentes ali lutando para conseguir por mais medicações no SUS e dar acesso a esses pacientes, mas a gente sabe que não é a realidade, assim. Então, o tratamento do SUS e do privado já tem esse abismo muito grande, e o paciente, ao entrar na pesquisa, não só na ONCO, em qualquer área, tem pesquisa em todas as áreas, ele vai receber, no mínimo, a melhor medicação que tem hoje disponível. Eu acho que isso é importante todo mundo saber. Você não vai entrar na pesquisa, hoje pesquisa com placebo, igual tinha muito antigamente, que você recebia ou a medicação ou nada, é muito difícil ter, tá? Por questões éticas e tudo, porque se você tem qualquer medicação para aquela ou doença, patologia que já tem uma comprovação que é boa, você não pode dar uma medicação sem comparar com aquela. Ou no mínimo que ela é tão segura e eficaz quanto aquela medicação. Então, você entrando no protocolo de pesquisa, você vai ser no mínimo a medicação padrão hoje que a gente tem. Então, isso é muito importante, é um acesso muito, acho que literalmente aumenta tanto qualidade de vida, tempo de vida dos pacientes e muitas doenças até a cura, e tem que ser divulgado por isso. Acesso a vacinas, diferentes tipos de vacinas. Na época, o Covid, a gente viu muito isso, muita vacina, e através dos estudos as pessoas já foram recebendo as vacinas. E tem agora aberto, por exemplo, um estudo de vacina para dengue, também que é bem interessante, bem legal, que tem muito caso de dengue no Brasil, e a pessoa pode receber essa vacina pela pesquisa. Então, é uma forma de acesso. E outro ponto importante, que você está desonerando o SUS. Essas, todos esses protocolos, essas medicações, eles são abertos por alguma indústria, ou algum grupo, e quem paga a medicação, muitas vezes o transporte, a alimentação do paciente, são os patrocinadores da pesquisa. Então, isso você está desonerando o SUS, diminuindo a fila do SUS, está melhorando acesso à imagem, por exemplo, que nos protocolos de pesquisa você tem que fazer um exame de sangue a cada tantos dias, uma tomografia a cada tantos dias, e com isso você está diminuindo a fila do SUS, você está diminuindo aquele paciente lá que demora às vezes 6 meses para conseguir fazer um exame. Ele vai fazer o exame ali no dia certo, com o laudo certo, revisado. Então, tipo, isso é muito importante quando a gente pensa em saúde pública mesmo, assim, a gente já sabe que falta muita medicação, medicação básica para a população, e a gente conseguindo pôr essa população em estudos e eles recebendo, a gente diminui tanto o gasto no SUS, quanto está dando o melhor tratamento possível ao paciente que ele não teria acesso no SUS. Então, acho que são só benefícios, assim. É, E esse atendimento personalizado que você falou, acho que é muito importante, assim, que pena que a Eva não está conseguindo entrar, que eu vi que ela mandou mensagem aqui, eu não sei o que está acontecendo aqui porque o no paciente Instagram, mas não sabe que tem essa opção, né? Toda vez que a gente e é importante acho que essa live vai ficar gravada, né? Até para as pessoas poderem ou entender que toda doença tem um protocolo clínico.
oferecendo um novo tratamento. Então, no momento que você é diagnosticado com alguma doença, ou algum familiar, ou algum amigo, você tem que entender que você tem a opção de perguntar. Existe um polo de pesquisa aberto para essa doença? Câncer, diabetes, seja qual doença você tem o direito como de perguntar para o seu médico que está lhe atendendo, no SUS, seja na clínica privada, se tem algum protocolo, porque a pesquisa ela é imparcial. Ela deve atender todo e qualquer tipo de paciente, independente de onde ele mora, se ele estudou, se ele não estudou, se ele sabe ler, escrever ou não. Então, a pesquisa clínica, ela é obrigatoriamente regulada pela bioética. Ela deve atender os pacientes. Então, se o paciente, os critérios para entrar no protocolo clínico, ele atende e na visão do médico é uma terapia benéfica para o paciente, ele pode entrar. Só que muitas vezes o que acontece? O médico não sabe que há protocolos nessa área e entra, que nem você falou, o site do Lavi, que é uma revolução aqui no Brasil, né? Que não existia um site que tivesse essa busca ativa. Então, hoje tem como você entrar lá, digitar a doença, por exemplo, câncer de mama. Minha tia foi diagnosticada com câncer de mama, por exemplo. Será que tem algum protocolo perto da onde ela está morando que fornece um tratamento de pesquisa clínica? Ele vai lá, eu posso ir lá no site digitar câncer de mama. E lá vai aparecer todos os protocolos do Brasil. Então, essa ferramenta, doutor Vinícius, que vocês elaboraram, né? Eu até parabenizo vocês, porque foi uma ideia, assim, espetacular, vai facilitar muito as pessoas de procurarem por iniciativa própria. Então, eu posso ter iniciativa de entrar no site e pesquisar diabetes. Será que tem algum aqui no interior, São Paulo, que contemple a minha doença? Será que eu posso ser beneficiado por isso? E entrar em contato com esse centro de pesquisa clínica. Então, o que vai acontecer comigo como paciente? Eu vou ter todo o aval ético, toda a legislação a meu favor, a Anvisa a meu favor. As pessoas têm medo achando que é algo experimental, né? Mas não é algo experimental, já foi experimentado e agora está sendo colocado em prática por normas éticas, bioéticas e legais. Então, a pesquisa clínica, ela não é algo ilegal, bem pelo contrário, ela traz saúde. Muitos pacientes ficam impressionados, assim, como que isso não foi falado antes. Eles ficam, às vezes, anos, recebendo o mesmo tratamento, que às vezes não melhora. Às vezes fica dando efeito colateral. No câncer, a gente vê muito isso, né? Há pouco tempo atrás, há 10 anos atrás, eram pouquíssimas terapias disponíveis. Câncer de próstata, por exemplo. Hoje existe tanta fase metastática, é fase de novo, é fase de recidiva. Então, cada fase hoje do câncer tem novas terapias. Então, isso é muito importante para o paciente. E tem novos estudos e outra coisa que é importante que o Brasil não pode demorar em educar e aumentar a pesquisa clínica porque os estudos vão evoluindo. Então já vai dependendo da primeira linha, da segunda, da terceira. Então, se não usou algum tipo de medicação que a gente já não tem disponível no SUS, depois já tem um segundo estudo que é para quem já usou aquela medicação. Então a gente já tem que pôr os pacientes nesses estudos, que senão eles vão acabar perdendo os próximos estudos que já estão sendo abertos. Teve até uma pergunta da Luciana ali, falando justamente isso, que os profissionais de saúde ali têm pouca informação sobre pesquisa clínica, e se a gente acha que seria importante a aula em universidade, acho que isso não é nem importante, acho que isso é Fundamental, né? fundamental. Eu lembro que quando eu estava fazendo biomedicina, eu vi ali na estágio em pesquisa clínica, eu pensei, gente, que bicho é esse? Porque a gente não tem aula na faculdade sobre isso. Na minha época eu não tinha cadeira de disciplina pesquisa clínica. Talvez, se tiver algum farmacêutico aqui olhando a gente, talvez possa nos responder. Será que já tem a aula de pesquisa clínica nas graduações de farmácia, de biomedicina, de enfermagem, de medicina? E aí, imagina, a gente fica sabendo disso quando? Pela Ah, sorte? basicamente não tem. É, A gente sabe que a informação durante a faculdade você tem ali, normalmente
eles dão mais até da parte de você aprender um pouco da parte de estatística e fala ali dos estudos, mas essa parte de falar da importância mesmo da pesquisa, de fazer pesquisas, acho que em grandes centros, em faculdade, em universidades que têm muita pesquisa e que produzem muita pesquisa, tem mais esse acesso, mas não falam na faculdade, por exemplo, de qualquer área da saúde, não só medicina. A importância, por exemplo, de você já fazer um projeto durante a faculdade. Minha irmã, quando começou a fazer psicologia, a primeira coisa que eu falei para ela, eu falei, você vai fazer pesquisa, você vai fazer iniciação científica, porque quando eu entrei na faculdade, ninguém me falou isso. Então, uma vez eu vi lá que tinha aberto iniciação científica, ninguém se inscreveu, porque ninguém nem sabia da importância disso. E então, tipo, na faculdade de medicina, não são todas, a maioria não tem esse incentivo à pesquisa, claro, com exceções, mas as pessoas têm que entender que desde a faculdade ela já tem, é o momento já de iniciar, né? Eu acho que você deveria já começar nas escolas, uma educação básica ali sobre pesquisa, e, mas como nem nas faculdades ainda e nas universidades esse assunto é bem explorado, é um projeto que mais para frente um pouco, essa parte já na escola, que já tem também alguns programas, incentivos e tudo de para pesquisa, mas acho que na faculdade tem que ser obrigatório, né? Tem que ser em todas as áreas da saúde. Porque se você depois, até quem quer fazer mestrado, doutorado, isso conta muito ponto depois, se você fez ou não iniciação científica durante a faculdade. E não dá para voltar no tempo. A hora que você chegar lá na entrevista, na hora da prova, do mestrado, do doutorado, eles vão perguntar se você fez ou não, se você não fez, você já não fez. Então você perdeu a oportunidade ali de já ter feito durante a faculdade. Então, acho que uma outra dica é essa, todo mundo que está ainda na faculdade, está estudando, vai atrás de publicar artigo, faz pesquisa e principalmente iniciação científica, que é onde você vai aprender sobre pesquisa, aprender o básico da pesquisa e fazer pesquisa, né? Então, acho que é muito importante isso, assim, de as pessoas já conhecerem mais cedo e serem incentivadas mais cedo e que muita gente vai, foi o que aconteceu com você, assim, adorar e ir trabalhar com isso e ver que você está estudando algo que vai beneficiar muita gente mais pra frente. Então, acho que falta muita educação em pesquisa no país, assim, num nível absurdo, assim. Tanto que esse mito de cobaia persiste justamente por isso, porque as pessoas não recebem informação básica sobre pesquisa. Então, sai a notícia que teve uma medicação, uma resposta excelente, mas não falam como que foi uma pesquisa, que começou em laboratório, que às vezes uma pesquisa demora 10 anos para sair aquela medicação que ainda está em teste, que não é para todo mundo, não especifica que às vezes é para um ou outro grupo. Então, eles soltam mais a informação já do resultado, mas não mostra como foi construído aquilo. E isso é o mais importante, eu acho, assim, tipo, da educação em pesquisa. Você tem que ensinar a todo mundo essa importância, assim, de que você participar, você conhecer. E eu acho que quem é da área da saúde é obrigatório conhecer, assim, porque você Deveria, vai esbarrar em algum momento na pesquisa, deveria ser ou obrigatório. estudando. Não, acho que a pessoa tem que entender que é obrigatório. Mesmo que a faculdade não incentive, não vá atrás, assim, sabe? Tem como. Então, vai atrás de um protocolo, vai atrás de uma iniciação, tentar escrever um artigo, fazer uma pesquisa, porque isso é muito importante, assim. E se a gente também não se mexer e começar a ir atrás e cobrar, a mesma coisa igual o paciente chegar e ser ativo, tipo, o paciente chegar. Acho que o mundo vai mudar o dia que o paciente entender que ele manda na saúde. Não Sim, é a equipe de saúde, não é o médico que manda. Então, tipo, né? A Gabriela está falando que sem pesquisa não tem evolução na saúde, com certeza. Não sei se o doutor Vinícius caiu, mas nós, como profissionais
saúde que estamos aqui aprendendo um pouco mais. É importante saber que existem duas vertentes na pesquisa clínica. Uma vertente é a parte acadêmica, então é a parte do mestrado, do doutorado, da iniciação científica. E a outra vertente da pesquisa é a parte industrial. Então, é totalmente possível trabalhar com pesquisa clínica sem ter feito mestrado, ou doutorado, ou iniciação científica, desde que você tenha esse conhecimento. Então, no meu caso, eu fiz a iniciação científica porque eu gostava de ciência e de genética, mas a pesquisa clínica, ela anda, é uma via, né? Eles andam juntos, mas não necessariamente você é obrigado a publicar um artigo para trabalhar em pesquisa clínica. Então, a pesquisa clínica, ela traz a aplicabilidade, ou seja, a parte prática da iniciação científica e da academia, por exemplo, né, da academia de mestrado, doutorado. Então, tudo que é produzido ali no mestrado, por exemplo, tem o objetivo de quê? De ser usado na população, de trazer um benefício, de trazer um diagnóstico. Por exemplo, a minha iniciação científica era análise genética de polimorfismo no tratamento de hepatite C, ou seja, pacientes que tinham um determinado polimorfismo genético não respondiam bem ao tratamento de hepatite C, como visto naqueles pacientes que não tinham aquele polimorfismo. O que significa isso? Isso é um projeto de iniciação científica de graduação em biomedicina, mas se ele não for colocado em prática, se esse teste não for disponibilizado para os pacientes de hepatite C, adianta ele ser desenvolvido? Vai ser uma teoria que vai publicar um artigo, mas que não vai trazer um benefício para o paciente. Então, a pesquisa clínica, ela vem um passo à frente para fazer com que esse conhecimento verificado na parte de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doc, seja realmente aplicado. Então, esse teste, ele precisa ser disponível para a população. Ele precisa ser, a amostragem dele precisa ser maior, para ser realmente comprovado que pegamos 100 pacientes na iniciação científica. E se a gente pegar 10 mil pacientes, isso realmente funciona? Então, a pesquisa clínica ela é importante porque ela faz a prática ser vista na clínica do paciente para isso gerar um registro. Então, antes eu estava falando sobre as fases da pesquisa clínica. Quando ela entra na fase 4, é a fase onde ela já foi registrada. Então, fase pré-clínica, a fase 1, a 2 e a 3 analisa a segurança e a eficácia desse tratamento. E no final da fase 3, ela pode ser registrada pela Anvisa, se ela foi de fato constatada que ajuda o paciente. No momento em que ela é registrada pela Anvisa, no caso do Brasil, né, ela pode ser disponibilizada para a população, somente depois do registro. Por isso que, às vezes, pacientes de pesquisa clínica recebem um tratamento que não está na farmácia, que ele não está registrado na Anvisa, mas ele é benéfico, ele está sendo seguramente acompanhado. Esses protocolos variam de 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque tem um procedimento também de follow-up, que a gente chama de acompanhamento desses pacientes por um tempo. Então, esse protocolo é submetido à Anvisa e ele é registrado. Depois da fase 3 do registro, ele ainda passa por uma avaliação que se chama fase 4, que é onde o medicamento é disponibilizado para a população, mas ele ainda continua em observação. Então, a gente recruta, vamos dizer, 30 centros de pesquisa no Brasil, a gente tem um resultado X, que forneceu um registro de um medicamento de uma terapia benéfica. E agora, para a população toda? Será que ele vai continuar tendo esse mesmo comportamento? Por isso que é muito importante também que os pacientes, todos os pacientes que usam qualquer tipo de terapia, seja um remédio para dor de cabeça, seja um anticoncepcional, seja uma outra terapia, tem que perceber o que muda no seu corpo, no seu dia a dia, conforme aquela terapia. Por isso que existe o fator de farmacovigilância, que também é muito importante na pesquisa clínica, onde o paciente realmente toma a autoridade e autonomia sobre essa saúde. Então, ele percebe, nossa, eu tomo X medicamentos. A partir desse dia que eu comecei a tomar, eu comecei a sentir algo diferente. Você tem
o direito e deve ter até a obrigação de avisar a indústria farmacêutica, vai lá na caixinha, no medicamento, na bula, pergunta, vê lá o nome do medicamento, liga para a empresa no setor de farmacovigilância e diz: eu tive isso, isso e isso depois que eu comecei a tomar esse medicamento. Por quê? Porque isso significa a fase 4 do medicamento. Ele está sendo comercializado, mas ele ainda está em observação. A Anvisa obriga, né, todas as indústrias farmacêuticas a ter essa vigilância, porque aquilo que a gente verificou em 50 mil pacientes não é o mesmo que a gente vai ver, ou será que é o mesmo efeito que a gente vai ver numa população enorme de milhões de habitantes que moram em cidades diferentes? Então é importante nós, eu me incluo nisso como paciente também, nós termos autonomia sobre os nossos tratamentos e hoje a gente pode saber que existe um tratamento novo, que existe uma terapia nova para pacientes do SUS. É importante saber que esses protocolos de pesquisa clínica são abertos a todas as pessoas. Então, 75% dos brasileiros hoje são atendidos no SUS. Então, é importante saber que o diabético recém-diagnosticado, ou o diabético descompensado, ou qualquer outro tipo de doença, ele pode chegar ao médico que está tratando ele e perguntar: doutor, eu tenho algum protocolo de pesquisa clínica aberto aqui na região para que eu possa me informar melhor? Ou você mesmo, como paciente, ou como uma pessoa que conhece alguém que tem alguma doença, pode ir no site do Lavi e lá digitar e pesquisar. E às vezes você pode até se surpreender que na cidade onde você mora, tem um centro de pesquisa e você pode receber esse tratamento, pode entrar no protocolo, pode se voluntariar a próximas pesquisas clínicas. Então, eu acredito que essa divulgação em pesquisa é muito importante. Eu agradeço a todos que participaram. As expectativas para a pesquisa clínica do Brasil são as melhores. Quanto mais a população souber e ser informada, melhor isso vai acontecer. Então, mais profissionais vão saber como realizar a pesquisa clínica. É importante você que está na graduação, que está na residência, informar também a sua faculdade. Por que não fazer um workshop, uma semana científica? Sempre tem semana científica, né, de trabalhos científicos. Uma palestra sobre pesquisa clínica, uma oportunidade de trabalhar com protocolos de pesquisa clínica, porque eu, como profissional, como eu falei anteriormente, entrei na pesquisa clínica por pura sorte. Eu não era melhor que os meus colegas, eu não tinha algo a mais, simplesmente eu vi a oportunidade, fiz a entrevista e entrei. Então, não precisa ser um gênio para trabalhar com pesquisa clínica, mas precisa querer fazer as coisas certas. Precisa querer ler e saber como as coisas funcionam para realmente ter um controle de qualidade melhor naquele processo. Então, tudo aquilo que é padronizado tem um risco de errar menor, um risco de erro menor. Então, a pesquisa clínica é totalmente padronizada. A gente não faz nada o que a gente acha que é certo. É tudo padrão. E esse padrão é constantemente colocado em prova para fornecer o melhor para o paciente. E doenças novas vão continuar acontecendo, aparecendo. O câncer é uma doença que precisa ser diagnosticada o quanto antes. Então, procedimentos de diagnóstico, de terapia inicial, são fornecidos por pesquisa clínica. Então, eu encorajo todos a saberem mais sobre esse assunto. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar. Essa live vai ficar gravada, perguntar, a gente pode fazer outra depois, com termos mais técnicos. E espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a importância da pesquisa clínica. E nós nos colocamos à disposição. O Lavi é uma plataforma sensacional para tanto profissionais indicarem pacientes para ser tratados, como para o próprio paciente lá pesquisar se há algum protocolo que ele possa participar. Eu agradeço a todos e estamos à disposição. Boa noite.